capítulo 22, verso 20, Lucas, Evangelho, e queremos discorrer por alguns minutos a palavra de Deus desta noite. Diz assim o texto: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então aqui está um texto que nós queremos trabalhar dentro da temática participantes da nova aliança. É muito importante, amados, que nós venhamos compreender que a Santa Ceia, esse ato de estarmos reunidos para louvar ao Senhor, para lembrar, fazer memória, aonde temos aqui o pão, temos o cálice, são símbolos que retrata o que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, a Santa Ceia, ela vai nos remeter, ou seja, ela vai nos posicionar diante da nova aliança, ou seja, a possibilidade que foi estabelecida por Cristo para que pudéssemos ser resgatados. Então é muito importante quando nós vamos participar dela, não venhamos somente recordar de um sacrifício feito, talvez num processo histórico somente, mas que verdadeiramente nós venhamos nos reafirmar, nos posicionar como aquele que foi alcançado, aquele que foi beneficiário da graça divina. Quando assim entendemos, nós teremos assim uma responsabilidade de cada culto, cada momento especial como este, verdadeiramente sermos gratos a Deus. Porque se não fosse pelo amor de Deus, nós não teríamos essa nova aliança, nós não teríamos esse benefício de Deus através de Cristo para nos alcançar. E essa nova aliança, esse pacto que ele é eterno, ele foi selado com o sangue de Cristo, ele vai nos trazer algumas condições que eu vou trabalhar aqui nesse texto, que é sobre o perdão, a reconciliação e a esperança da vida eterna. Então veja, o quanto é importante nós entendermos que ao estarmos diante da presença de Deus, temos que ter claro essa condição que um dia o Senhor derramou seu sangue, doou a sua vida, para que pudéssemos ser beneficiados por essa tão grande graça revelada para nos trazer perdão, reconciliação e esperança. Olha como é importante. Então, ser crente não é simplesmente vir aos domingos à igreja, não é simplesmente ter uma carteirinha de membro, não é simplesmente você participar de uma denominação. Não. Ser crente é muito mais. É você ter o seu nome gravado no livro da vida, é você sentir e experimentar o perdão dado por Deus, é você entender que outrora você estava jogado às traças, lançado na sarjeta. Ele foi lá, te trouxe, limpou, te deu um banho, pelo sangue dele, limpando, perdoando, reconciliando, e acendeu uma esperança gloriosa.
a esperança de vida eterna, de um dia estarmos partindo daqui para alcançarmos o benefício da eternidade. Isso é maravilhoso. Então, ser crente é muito mais que ser alguém que tem um nome no rol dos membros. É ser verdadeiramente cidadão dos céus. É estar caminhando em sentido de alcançar a plenitude da eternidade na pessoa de Cristo Jesus. Então isso aí merece dar glória, isso merece dar louvor, isso merece gratidão a Deus, porque aqui estamos para adorá-lo e louvar o seu santo nome. Olhando para a questão do perdão, o perdão, amados, o início da nova jornada em Cristo é traduzido pelo início do perdão. E quando eu olho Hebreus 9:22, diz assim, ó: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olhando para o aspecto do sangue derramado, do sacrifício de Cristo, a gente entende que o perdão de Deus, observado no sacrifício que Cristo estabeleceu por nós, nos traz a oportunidade de entrar por essa porta. É a entrada da nova aliança. Esse sangue de Cristo, ele não vai estar somente cobrindo o pecado, mas ele vai remover completamente o pecado da vida do homem. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós olhamos para aquilo que Cristo realizou, ele veio completar a boa obra que outrora, à luz das Escrituras do Antigo Testamento, nós temos o conhecimento que Deus estabeleceu que houvesse sacrifícios, que houvesse um provisionamento que era passageiro, mas necessário, que todo aquele que pecasse deveria buscar o sacerdote, deveria ofertar a ele, sacrifícios para invocar o Senhor, intermediar a ele e poder apresentar aquela oferta que viesse a trazer o perdão. E a gente sabe, à luz das Escrituras, que no Antigo Testamento, uma vez ao ano, existia o dia da expiação. E nesse dia o sacerdote entrava diante do Senhor para fazer expiação dos pecados. E tinha uma validade, ou seja, era provisório isso. Todo ano tinha que ser realizado. Então, todos os sacrifícios na lei do Antigo Testamento, elas dependiam de sacrifícios contínuos. Sempre alguém teria que interceder, intermediar, para que assim pudesse o pecado ser expiado, ou seja, ser coberto. E assim Deus não consumia o seu povo. Agora, quando Cristo, ele traz a sua vida, e ele faz essa expressão maior do amor de Deus, se colocando à disposição para morrer por nós na cruz do Calvário, ele está dizendo assim: eu estou trazendo um sacrifício completo, o perdão vai ser definitivo, ele não vai cobrir por um período de tempo, mas ele vai atuar completamente, removendo do coração do homem a mancha do pecado, estabelecendo nesse propósito as condições plenas para que Deus possa olhar e ver, está justificado, não há mais pecado. O perdão, através do sangue, do sacrifício perfeito de Cristo, está ali estampado, e eu então posso assim aceitar essa pessoa como filho. Está reconectado com Deus. Não há mais agora aquela
necessidade de todo instante ir lá oferecer um sacrifício. Jesus veio e fez a obra perfeita e completa. Remove o pecado na vida do homem que estava caído, o pecador. Quando eu olho Colossenses 1:14, Paulo ele vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. Só Ele pode dar o devido valor para resgatar aquele que estava debaixo do jugo do pecado. Salmo 103:12, ele vai falar, né, de uma situação: quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o salmista, no verso 11, ele vai falar a respeito: assim como os céus está elevado da terra, seja assim grande a tua misericórdia. E na sequência do 12, ele faz a comparação: assim como o Oriente está longe do Ocidente, ou seja, dois extremos, assim também afasta de nós as nossas transgressões. Olha que interessante, se o homem é tendencioso a cair, a pecar, mas Deus, através de Cristo, revelando o seu amor, Ele nos traz a condição de perdoar. Isso nos possibilita que cada dia andando com Cristo, vivendo para Cristo, servindo a Cristo, adorando a Cristo, louvando a Cristo, exaltando o seu nome, a vida estará cada vez mais em comunhão com o Pai, diante do trono da graça. E quando nós chegamos diante do trono da graça, nós encontramos refúgio, socorro, perdão e alegria do gozo da salvação, porque Ele habita em nosso coração. Aí sim podemos dizer que estamos distante das nossas transgressões, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. E nós podemos ver um grande exemplo: Pedro negou Jesus 3 vezes. Esteve em uma situação difícil, lá em Lucas 22, 54, 60 a 62, quando então ele poderia dizer: eu não tenho mais jeito, não tenho mais condição, estou fracassado. Aí vem Jesus e perdoa Pedro, restaura Pedro. Esse perdão de Deus então mostra o seguinte: quando Jesus entra na situação da nossa história, perdoando e restaurando a nossa vida, nós podemos dizer que não há nenhum erro, não há nenhuma falha, não há condição terrena suficiente para sustentar que você não tenha jeito. Jesus entrando na tua causa, há esperança, há condição, há perdão para a glória do nome de Deus. Em tudo isso que nós estamos trabalhando sobre o perdão, precisamos então estar o quê? Refletindo algo. Você, crente, você vive com a consciência do perdão completo em Cristo? É uma pergunta. Ou quem sabe você ainda está atribulado, porque não sente ou não sentiu esse encontro com Deus na pessoa do Cristo, não sentiu o perdão dos seus pecados, e você fica com medo de morrer. Você fica atribulado quando alguém diz: Jesus está voltando. Ai, eu não tenho paz. Ai, eu não tenho esperança. Ai, eu ainda não consegui alcançar a plenitude desse perdão, dessa graça. O crente que já foi alcançado pelo sacrifício vicário,
ele verdadeiramente, ele tem que viver conscientemente que o perdão completo e perfeito de Cristo está operante na tua vida. Então, a partir disso, diante dessa condição, você tem que estar gerando no seu coração ofertas de gratidão, porque a transformação através de Cristo na nossa vida é diariamente, é progressivamente, porque ele não veio para possibilitar algo que é de repente efêmero, não, mas ele veio para dizer que eu garanto com que a morte que eu realizei na cruz do Calvário, ela vai te dar novidade de vida, ela vai escrever seu nome no livro da vida, ela vai acender a esperança de morar na eternidade. Sabe por quê? Porque o meu sangue foi derramado para pagar o preço caro, para você ter perdão e exercer esse perdão e glorificar a Deus todos os dias da sua vida, dando a Ele louvores e adoração. Então, crente que já passou por isso e experimenta a paz e o gozo da salvação, irmãos, é todo dia. É dar glória, é louvor, é adorar, é cantar ao Senhor, porque tem motivos para adorar, tem motivos para cantar a Ele. Nós não podemos ficar numa rotina constante, indo à igreja, voltando para casa, indo para o trabalho, para casa, para ir na igreja, voltar para casa, simplesmente como algo rotineiro. Não, eu tenho que vir à casa de Deus, e hoje num dia especial, onde vamos participar do pão e do cálice, mas com o coração fervendo de alegria, porque Ele morreu por mim, Ele perdoou os meus pecados, e para isso eu estou aqui, para adorar, glorificar e exaltar o seu santo nome. Então, ir à casa de Deus é motivo de alegria, porque eu experimento perdão. É consciente essa condição, é clara, ela gera paz, ela gera a reconciliação, que é um outro aspecto do processo da nova aliança. 2 Coríntios 5,18, ele vai dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Olha como é interessante o ministério da reconciliação e a ação da reconciliação que foi produzida através da cruz para nos restaurar e nos estabelecer a condição de relacionamento com Deus. Mas não só com Deus. A reconciliação, ela é perfeita, e ela precisa também, assim como reconciliar com Deus, reconciliar com o nosso próximo. Não adianta você querer estar debaixo dessa nova aliança, não adianta você dizer eu já fui perdoado, se verdadeiramente ela não te chamar para a reconciliação, nos dois aspectos. Reconciliação no aspecto de estar sendo reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo. O próprio texto que Coríntios, Paulo está afirmando que Deus está em Cristo no processo da reconciliação. Ele tem dado as condições e o aval, a garantia, podemos dizer assim, o lastro que dá o valor para esse processo. Para reconciliar o quê? O mundo. Deus não veio apontar o teu pecado. Deus não veio imputar sobre você a questão do pecado, não, ele veio reconciliar, ele veio assim, estar verdadeiramente estabelecido através do Filho, a possibilidade, se você crer,
você vai ter perdão. Se você crê, esse estágio de vida que você está vivendo vai ser verdadeiramente quebrada essa barreira, cortada essas correntes, e você vai se tornar livre para poder adorar, para poder exaltar. Por quê? Porque Deus estava com Cristo no ministério da reconciliação, reconciliando consigo o mundo. Então Deus não vai ficar te apontando. Quem aponta o pecado é o inimigo, o teu acusador. Mas Deus identifica muitas das vezes o pecado na tua vida. Mas o Espírito Santo, ele vai estar totalmente voltado a te buscar, a te dar oportunidade, abrir as possibilidades de ouvir a voz de Deus falando: filho, volte para comigo. Olha para Gênesis, quando Deus vai na viração do dia conversar com Adão, algo que era comum, e ele se esconde. Ele não veio acusando: Adão, eu sei que tu pecou, que você desobedeceu. Não. Ei, Adão, o que está acontecendo? Por que estás fugindo? O que realmente ocorre com você? Veja, Deus não acusa, mas Ele sabe, Ele conhece. E Ele vai se aproximar buscando no relacionamento a possibilidade de você sentir as tuas misérias e poder ser novamente reconciliado. De você verdadeiramente sentir a necessidade de estar voltando à presença de Deus. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele cria uma barreira entre Deus e o homem. A única coisa que corta a aliança, a comunhão, a reconciliação com Deus é o pecado. Essa barreira terrível que se torna um câncer na alma, que quando o homem acha que Deus não está vendo, quando o homem acha que Deus vai passar um pano quente, quando ele pensa que viver no meio da comunidade cristã nada vai acontecer, porque os outros irmãos que dão glória, os outros irmãos que estão aí firmes, vai conseguir fazer com que o meu pecado fique escondidinho debaixo do tapete. Errado. O pecado cria uma barreira entre Deus e o homem, mas Cristo, Ele traz a possibilidade que essa barreira seja quebrada e que não haja separação. A reconciliação é trazer o aproximar-se com Deus, é buscar verdadeiramente na reconciliação em Cristo, começar a caminhar na presença dEle. Mas andar na presença de Deus tem que estar justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu preciso reconhecer que sou falho, miserável, pecador, sem a qual não alcanço o perdão, sem a qual eu não consigo a reconciliação. Então veja, enquanto Adão não se aproximou para confessar o seu pecado, Deus não interviu. Deus não buscou um animalzinho, feriu aquele animal, tirou sua vida, derramou o sangue para que pudesse justificar. Trouxe a roupagem do animal e fez uma roupagem nova para Adão. Porque o homem tenta, através das suas condições, de tentar mascarar. E ele foi lá, pegou umas folhagens, se preparou, fez ali uma vestimenta. Estou resolvido. Mas antes não tinha vestimenta. E não tinha conhecimento que estava nu, que estava em pecado. Quando Deus está na nossa vida trabalhando, Ele nos cobre com o sangue de Cristo e nós somos revestidos pelo manto do Senhor. As vestimentas espirituais que Ele nos veste nos dá as condições de nós vivermos em paz.
de nós termos alegria, de nós podermos ser gratos a Ele e adorar. Mas quando nós manchamos as vestes santas que Deus nos dá na pessoa do Cristo, então nós estamos correndo perigo. Não adianta se esconder na igreja. Igreja é lugar de reconciliação, não é para ficar escondido. A igreja é para chegar diante da presença dele e pedir misericórdia e falar com ele, para que ele possa verdadeiramente olhar para o sacrifício vicário que foi estabelecido na cruz, e Deus olhar e dizer: olha, a cruz está vazia, e se ela está vazia é porque Cristo já não está lá, e se Cristo já não está lá, então eu preciso perdoar aquele que me clama, aquele que me invoca. E quando eu peco, reconheço, a palavra diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Então, quando eu estou em condição caída, não adianta que o tempo não apague a sua mancha. Não adianta, porque Deus não se esquece. Agora, quando eu clamo e falo: Deus, eu pequei, eu errei, eu caí, e eu preciso de perdão, eu preciso de reconciliação. Deus perdoa, porque ele vê a cruz está vazia. O sacrifício foi perfeito. O sangue foi derramado para justificar e limpar o coração daquele que caiu. Então eu me coloco à disposição de Deus. Ele reconecta a mim na sua presença. E sabe o que acontece? Dos teus pecados não lembrarei mais. Porque Cristo padeceu por nós, para nos reconciliar com Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto que impede você ir para o céu é quando você não quer se reconciliar com o seu irmão. Quando você acha que não faz mal, não tem problema. O Joãozinho pisou no meu pé, fiquei brabo de mal com ele, não falo mais com ele, cortei as relações. Mas eu estou no mesmo lugar de culto, eu estou no mesmo propósito de ir ao céu, e eu estou querendo e desejo o céu, mas não desejo o meu irmão. A reconciliação é perfeita. Ela tanto é vertical, Deus e o homem, como ela é horizontal entre nós. Não cabe em nossa caminhada para os céus estarmos brigados, não liberar perdão. Não existe justificativa sustentável para você ficar insistindo em caminhar para o céu, achando que vai entrar, mas não fala com o irmão Joãozinho, com a irmã Mariazinha. E quando você vem tomar do pão e do cálice, muitas das vezes o Espírito Santo, que nos ama, ele nos traz a lembrança que há falta, que há algo que impede, mas você continua insistindo: eu vou tomar do pão e eu vou tomar do cálice, porque Deus é Pai. Quando nós expressamos Deus é Pai, nós queremos dizer o seguinte: assim como o nosso papai, a nossa mamãe, ela às vezes faz vista grossa, às vezes ela dá uma tolerância para que de repente você não leve aquela surra, para que você não venha ter um castigo. Porque às vezes a mamãe, o papai é tão gracioso e ele fica: ai, tadinho, eu não vou falar nada, eu vou fingir que não vi o erro, a falha, e vai levando assim. Deus não. Existem coisas que separam o homem de Deus, é o pecado.
Ele olha e fica: vou ter misericórdia, vou estender as minhas mãos, vou dar as oportunidades, eu vou falar com meu filho, eu vou buscar estar trazendo ele. Mas se eu não souber reconhecer as minhas misérias, e se eu não perdoar o meu próximo, eu não tenho lugar no céu. São mensagens que estão sendo excluídas da igreja. Entra como está, fica como está, vive como quiser, porque o céu é maravilhoso. O céu, oh, que Deus é um paizão. Deus é amor. Esquece que Deus é justiça, esquece que Deus é fogo consumidor. Quando nós isentamos de estar pregando o evangelho verdadeiro de Cristo, nós estamos nos omitindo, e na omissão nós também vamos ir caminhar para o caldeirão. Porque tem muitas igrejas lotadas aí. Teologia coach, palavras doces. Não se prega mais sobre perdão, sobre a cruz. É só estar massageando o ego do homem. É só trazer as possibilidades que o céu é lindo. Quem não quer ir para o céu? Todos queremos céu. Mas para ir para o céu existe um caminho. E o caminho é Cristo. Não há outro meio, não há outra condição. E quando eu tenho que entender que o caminho é Cristo, eu tenho que passar pelo perdão e pela reconciliação. Isso diz respeito. O meu irmão que está em falta comigo, eu tenho que resolver essa questão. Se eu reconheço, e para reconhecer com Deus, eu preciso reconhecer para com meu irmão. Então não adianta guardar mágoa. Não adianta ficar aí alimentando amarguras. É preciso reconhecer que verdadeiramente o aspecto do ministério da reconciliação, ele tem que fazer a obra completa. Ah, pastor, mas na igreja eu me dou bem com todo mundo, mas lá na rua, o teu vizinho e o teu parente, teu sogro, tua sogra, teu familiar. Ah, pai, daí não conta. Conta. Os nossos corações têm que estar limpos, desimpedidos, porque quando ele está maculado, nós se escondemos da presença do Altíssimo, porque não suportamos a glória dele, a santidade dele. Isaías sentiu isso na pele. Quando o poder e a glória de Deus ocupou aquele ambiente, ele falou: ai de mim que estou perecendo, eu não sou homem digno, eu não estou em condição, eu preciso de misericórdia. Será que Deus precisa tratar e colocar você no leito de enfermidade? Será que Deus precisa tratar com você e colocar em uma situação difícil para você entender que precisa se reconciliar? Viver essa vidinha, vou no culto, mas lá fora eu ando segundo a minha vontade, ninguém manda em mim. Acha que isso é bom, é suficiente? Não dá. Enquanto Isaías não clamou, Deus não estabeleceu para ele solução. Mas quando ele sentiu: a minha carne está tremendo, se desprendendo, eu vou morrer, estou sendo sufocado, não estou vendo mais possibilidade de vida. Ei Deus, então ele clama: tem misericórdia. E o Senhor estabelece para que o anjo pegue com a tenaz uma brasa do altar. Vai lá e purifica esse camarada, porque ele está clamando por misericórdia.
E a partir do momento que ele é purificado, e ele consegue então experimentar a santidade de Deus, porque para habitar no coração do homem, tem que ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tem que ser santo. Tem que viver uma vida desprendida, renunciando ao pecado e tantas coisas que podia te atrapalhar. Tem que abrir mão. Quando assim o fizermos, Deus entra e habita. E habitando Deus, nós sentimos paz. E quando ele clama, a quem enviarei? Rapidamente Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O homem que estava morrendo, que estava sentindo a separação, porque era pecador, agora ele já está disposto, eu estou pronto, envia a mim. Nós estamos nos últimos dias da terra, tudo está anunciando a volta de Cristo. Não dá mais para viver uma vida dupla, ou é ou não é. Se nós não tomarmos atitudes de servir a Jesus de todo o coração, e Ele ser Senhor da nossa vida, nós não iremos sim ouvir o toque da trombeta. Nós não ouviremos Ele chamar, vinde benditos de meu Pai. Por isso Deus vai levantar sempre alguém para anunciar, ainda há tempo, ainda há possibilidade, ainda há condição, mas a resposta tem que ser do homem, de querer ou rejeitar. O plano do ministério da reconciliação já foi estabelecido, já nos foi concedido. Então você tem que se perguntar, tenho falta com alguém? Ah, pastor, não é fácil pedir perdão. Vai orar, vai pedir a Deus graça. Às vezes dizer umas verdades é muito fácil, mas quando é para se recompor e pedir misericórdia e perdoar, às vezes a gente bota uma trava grande, um distanciamento terrível. Mas isso nos impede de ter comunhão com Ele. E se nós não temos comunhão com Ele, não tem céu, não tem certeza. Aí quando dá uma catástrofe, quando dá um barulho diferente, ai, Jesus está voltando. E aí, só fica nesse temor? Não toma atitude? Vive uma vida dupla lá no mundo, andando de qualquer maneira, dando mau testemunho, falando coisas absurdas, tendo comportamentos totalmente dispersados da palavra. Ser crente assim não resolve. É muito sério. O crente foi chamado para ser a bandeira do Evangelho, para ter identificação com Cristo, para produzir boas obras e para também entender o propósito de ser cristão, que é para louvar e adorar e exaltar o nome dele. Então, quando eu entendo que preciso me reconciliar, é o segundo aspecto para mim alcançar a plenitude do amor, da graça revelada. Aí sim, a partir desse momento, Pedro vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar,
guardada nos céus para vós. Olha, a herança não está na terra. A herança está preparada, guardada nos céus. Ela é incorruptível, incontaminável e que não murcha, não se desfaz, não se acaba, não se corrompe. É a herança que Deus estabeleceu através de Cristo, através da ressurreição dele. Para nós, então, eu tenho que viver à luz da eternidade baseado na esperança. Crente, você está indo para onde? Ah, pastor, eu nem sei, sabe, eu estou passando os problemas, estou com dificuldades, às vezes eu tenho até, não sei se eu sou salvo. Não tem esperança, não tem certeza, não tem convicção, está perdidinho. O crente precisa ter claro a esperança da glória, porque a própria palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está aí, se Ele habita aí, se Ele mora aí, se você deixar Ele entrar, a esperança da glória é viva, ela é real, ela é eterna. E a aliança nova em Cristo Jesus, ela vai estar sempre fundamentada na esperança da vida eterna. Ela vai estar sempre possibilitando que você venha caminhar com convicção, com alegria, com desejo. Cada dia que passa, mais perto estamos dos céus. Mais e mais acende essa esperança. Então, participar da Santa Ceia não é apenas um ato memorial do passado, mas é uma antecipação do futuro glorioso com Cristo. Ou seja, quando eu participo, eu digo: mais um dia de vitória, mais um momento especial. Eu estou vendo pela fé o meu futuro glorioso em Cristo Jesus. Aleluia! E essa esperança, meu irmão, ela tem que nos sustentar em tempos difíceis, em tempos de crise. Quando nós estamos passando, porque é necessário, o crente vai passar por momentos de crise, de adversidade. O sol vem para o ímpio e vem para o justo. A chuva vem para o ímpio, vem para o justo. Porque nós, sendo cristãos, não vamos ter lutas. Porque nós não teremos aflições. Porque nós não vamos ter tempos difíceis. Vamos ter. Mas o que nos faz superar e nos motiva a perseverar na fé é a esperança de saber que está cada dia mais perto o dia da nossa redenção. Aleluia. Esse dia vai acontecer. Tito fala em 2:13, dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança, que você deve estar todos os dias com convicção. Quando alguém perguntar o que está fazendo, estou esperando Jesus. Alegremente estou caminhando para o céu. Aquele corinho: caminhando eu vou para Canaã. É cada passo, é cada dia, é cada momento da sua... Ah, pastor, mas está difícil, mas Jesus é mais. Jesus é Senhor. Olhando para trás, quem eu era? Era um ébrio, pecador. Era alguém que não tinha expressão. A sociedade já não acreditava, a família já tinha desprezado, não era nada. Jesus entrou, mudou a história, te deu vida e vida em abundância. Então agora, se está difícil, se está
crise, se está em problemas com adversidade, vai cantando: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É a vida do crente. O próprio Jesus nos deu essa esperança. João 14, 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só que coisa linda. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha a esperança. Viver uma eternidade com Deus. Paulo experimentou, ele estava desejoso que Cristo voltasse no tempo dele. E ele proclamou, ele anunciou, ele falou do amor de Deus, mas ele sofreu perseguições, foi apedrejado, sofreu prisões, teve crises, momentos difíceis, mas a esperança dele estava na ressurreição e na glória futura. Quando ele fala em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Isso traduz o quê? Caminhar nesse período terreno, enquanto Deus te dá vida, enquanto Deus te sustenta, você tem que estar amparado na misericórdia e na esperança de glória futura, verdadeiramente superando todo dia, em cada momento, cada situação, dizendo: Deus, eu estou indo para ter um encontro contigo, o céu me aguarda, a eternidade é a promessa gloriosa, eu tenho essa viva esperança e eu não abro mão dela. Eu não quero olhar para a direita, eu não quero olhar para a esquerda, jamais olhar para trás, mas para o autor, consumador da minha fé, Jesus Cristo, Senhor. É para Ele que eu estou caminhando, é para lá que eu vou chegar, assim como Paulo tinha muito claro: eu combati o bom combate, mas eu também me esforcei, terminando a carreira, e guardei a fé. Ninguém deve roubar a sua fé. A palavra diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus já deu na pessoa de Cristo o perdão, a reconciliação, estabeleceu esperança. Então, crente, seja mais crente. Fica firme. Quando vir a luta, aos pés do Senhor. É na oração, é buscando, é chorando, é derramar lágrima. Será que esses olhos aí rebocados com tanta coisa que hoje em dia tem, consegue ainda derramar uma lágrima? Tem ainda caminhos para a lágrima correr, molhar, embanhar a face, e verdadeiramente o Senhor olhar e diz: lá está o meu servo se quebrantando, se rasgando. Eu vou dar uma porção da minha graça, da minha glória, eu vou responder, eu vou dar vitória, porque ali haverá e estará sempre a resposta para aquele que clamar. Mas hoje é tão difícil, perdemos tempo com tantas coisas, desviamos a atenção para tantos lugares, e até mesmo dentro da casa do Senhor. Muitas coisas tiram a atenção, e eu acho engraçado. Quando você vai ao casamento, você se preocupa com comprar um vestido novo,
tem que botar um sapato, tem que fazer um look diferente. E aí você marca salão, faz a unha, passa o reboco na careta, faz tudo para ficar lindão, porque eu vou no casamento. Aí quando eu vou na casa do Senhor, eu durmo, cochilo, fofoco, murmuro, crio confusão. Quando eu vou na casa do Senhor, eu não oro, não dou glória a Deus, não digo aleluia, não deixo o Espírito Santo buscar lá do profundo do nosso coração aquela língua estranha que Ele batizou com fogo e que você hoje não consegue mais abrir esse bocão que Deus te deu para falar uma língua estranha, uma rajada cheia de poder, de autoridade, de glória. Sabe por quê? Você não quer saber. Eu estou na igreja somente. Eu venho na casa do Pai. E quando eu vou na casa do Pai, eu tenho liberdade. E lá eu quero adorar. Lá eu quero exaltar. Lá eu vou levantar a mão, como diz o Marco, no terceiro andar. Joga ela lá. Mas não esqueça que você está na casa de Deus. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai, ao derramar de glória, ao derramar de aleluia, a presença dele é real, é verdadeira. Então esquece o reboco aí na careta e começa a chorar na presença do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, porque depois, no juízo final, não adianta mais justificar, não adianta mais chorar, não adianta espernear. Lá não tem mais lugar para isso. Vai ouvir a dura mensagem de juízo: apartai-vos de mim, malditos, para a perdição do fogo eterno. Aqui ainda é tempo, aqui ainda dá jeito, aqui ainda há misericórdia, aqui a graça cai, aqui Deus está no negócio. Então levante adorando ao Senhor agora. Eu quero orar por você, crente, que está passando no deserto, que está passando numa frieza espiritual, que já não sente mais a presença do Senhor. Eu quero clamar a Deus agora, para que Deus desça o renovo, para que Deus desça o movimento das águas neste lugar, e você ser cheio, e você ser batizado, e você tomar a alegria do Espírito de Deus. E se eu fosse você, eu não perdia tempo de vir à frente agora, porque ao mover de Deus nessa noite, ao trabalhar, as correntes estarão quebradas, as barreiras vão cair por terra. Então vem, crente, se você já vem dando glória, é mais fácil para o Espírito de Deus trabalhar. Se você abrir o coração, Ele entra e fala: eu vou fazer mudança, eu vou transformar a tua vida. Mas se você ficar: eu vou continuar mais um pouquinho assim, de qualquer jeito lá não chega, de qualquer jeito não dá. Tome atitude diante da palavra de Deus. Você quer mudar de vida? Você precisa entender: Deus fez a parte dele, mas agora a tua parte é você. Quando Deus chama Adão, se ele continuasse escondido, se ele continuasse lá nos arbustos reclamando, não ia dar solução, não ia ter reconciliação. Se você quer continuar essa vida somente nominal, eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus não salva ninguém. Mas se você quer sentir mudança, se você quer escrever um novo caminhar com Deus, é hoje. É tomar uma posição e você voltar aos pés do Senhor, com dedicação de servir a Deus acima de todas as coisas. E a mudança vai acontecer. Se for para perdoar pecado, Deus vai perdoar. Se for para reescrever o nome no livro da vida, Ele vai escrever. Se for só para ser renovado, porque você está precisando, Ele vai renovar. Porque Deus é Deus, Ele é soberano. E hoje a mensagem é essa: não tome a Santa Ceia de qualquer jeito.
Não ande dessa maneira. O tempo de Deus de juízo para quem está em falta está chegando. É muito sério, irmãos. Eu não vou levar a mensagem para casa. Eu quero deitar e dormir. Não vou. Uma coisa que eu não fico é preocupado. Eu tenho que pregar aquilo que Deus dá. A decisão é sua. Quer viver dessa forma? Ou quer mudar de vida? O tempo é agora. Ah, pastor, para quem ir na frente? É porque mostra a tua decisão, a tua atitude. Aquele que pede misericórdia, se arrependendo e deixando. Olha só, arrepender e deixar. Se praticava, não pratica mais. Esse alcança misericórdia. Eu vou orar para que Deus traga misericórdia, para que Deus reescreva os novos passos daqui para frente na tua vida. Agora grave no teu coração: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que é o sagrado. Toma uma posição de hoje para frente, para que você não venha mais se assustar quando disser Jesus está voltando. As virgens que estavam preparadas, elas entraram para as bodas, mas aquelas que não estavam ficaram no desespero. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã está na mão de Deus. Se partir para a eternidade do jeito que você está, você vai para o caldeirão. Não adianta. Se você não confessar e deixar, você não vai ter céu. É muito sério isso hoje. Não pega do pão e nem do cálice do jeito que você está. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus vai ceifar. Deus vai tirar. No meio da casa de Deus não permanece o erro e engano. Deus vai limpar. E Deus quer mudar a tua história.